Vamos ver aqui os ucranianos preparando coquetéis Molotov nas praças. Não, daqui a pouco a gente vai ter essa reportagem. Agora, um outro assunto do qual a gente já falou aqui bastante, mas vamos voltar a ele, que é muito importante, que é a União Europeia e os Estados Unidos, que se comprometeram a retirar a Rússia do sistema global de pagamentos SWIFT, que conecta digitalmente bancos do mundo inteiro. Desde que o SWIFT foi criado, nenhum país do peso da Rússia tinha sido excluído. É no campo econômico que existe uma arma capaz de isolar a Rússia do resto do mundo. Tão poderosa que os analistas chamam de sanção nuclear. Trata-se de desligar o país da rede SWIFT, o sistema digital que conecta bancos de todo o globo. Fora dele é quase impossível transferir dinheiro de um país para o outro de um jeito seguro. Ele é como aquele sistema de mensagens que nós usamos no celular, que todo mundo tem esse sistema de mensagem e a gente consegue se conectar. Então, quando um país faz uma exportação, por exemplo, ele recebe o dinheiro com auxílio deste sistema de mensagem. SWIFT é a sigla para o nome inglês da Sociedade para as Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. A empresa, com sede em Bruxelas, na Bélgica, foi criada em 1973 para substituir as comunicações por telex. Hoje estão conectadas ao SWIFT mais de 11 mil instituições financeiras de mais de 200 países e territórios, inclusive a Rússia, que está entre os 10 maiores usuários de SWIFT do mundo. Toda a exportação que a Rússia realiza e toda a importação que a Rússia faz, todas as transações financeiras que vão de dentro para fora da Rússia passam por esse sistema. Então, uma empresa russa, ela só consegue receber um pagamento por uma exportação que ela faz por causa desse sistema. Então, toda a parte de comércio e de finanças da Rússia depende fundamentalmente desse sistema de comunicação interbancária. Em 2012, o Irã foi banido do SWIFT por causa do programa nuclear e só conseguiu voltar em 2016. Calcula-se que tenha perdido metade da receita da exportação de petróleo, a maior riqueza do país, o que prejudicou a nação como um todo. A população sofreu com aumentos de preços de comida, energia e combustíveis. O desemprego cresceu e o salário mínimo foi achatado. Para a Rússia também seria um golpe duro. O país é um grande exportador, não só de petróleo e gás, mas também de outras matérias-primas, além de alguns produtos químicos e manufaturados. Fora do SWIFT, a Rússia teria muita dificuldade para receber pelo que vende para o exterior, mas também não conseguiria pagar pelo que compra de outros países. Por isso, a tal sanção nuclear é um jogo em que todos perdem. Resta saber quem tem mais a perder. Isso nunca foi feito com um país das dimensões da Rússia, né? Seria algo absolutamente inédito, até porque a Rússia tem ligações muito próximas com o Ocidente, notadamente a Europa, né? Os europeus consomem muito gás natural da Rússia e pagam por esse gás natural via SWIFT. Não há vencedores, não há ganhadores nessa guerra, são todos perdedores, óbvio que uns mais, outros menos, mas todos os países serão afetados, vão ter cadeias produtivas com disrupção, vai ter desemprego, vão ter indústrias que vão parar, vão paralisar suas atividades, vão ter dificuldade de suprimento e muito desemprego. Então, além das milhares de vítimas que vão ter dessa guerra lá na região do leste europeu, no mundo inteiro nós vamos ter consequências na economia e no emprego das pessoas. E vamos conversar então com a Juliana Inhas, que é coordenadora de economia do INSPER. Boa noite, Juliana, e me perdoe se eu falei seu sobrenome errado. Ambas temos sobrenomes complicados, mas bom, vamos lá. O grau de ineditismo, né, de se tirar bancos russos do SWIFT, tendo a economia russa um peso tão grande, uma interdependência tão grande com as economias europeias. Que impacto isso vai ter, Juliana? Boa noite, Leila. De fato, é uma medida inédita, é um momento muito particular. E isso gera, como vocês já mencionaram na reportagem com os outros especialistas, um impacto que de fato não fica só restrito à Rússia, né? A gente está falando para ela, né, para esse país, de um impacto significativo, é uma grande dificuldade, é uma barreira bem difícil de se transpor
para fazer o comércio internacional, que hoje para a Rússia é fundamental. Ela exporta muita coisa para fora, ela exporta petróleo, gás, ela exporta trigo. Então, existe um impacto no mercado de commodities mundialmente, mas ela também importa muitos produtos. Então, a exclusão do SWIFT, primeiro, faz com que você tenha uma grande dificuldade que esse comércio continue acontecendo. A gente tem que lembrar que a Rússia já tem se preparado desde 2014 com um novo sistema de telecomunicações para mercado financeiro, relativamente parecido com o SWIFT, mas muito ainda incipiente, que não vai dar certamente conta das comercializações nesse momento. Então, para a Rússia, o impacto direto é muito significante, mas isso tem preocupado muito parceiros comerciais russos como a Europa, porque existe aí uma possibilidade de interrupção desses fluxos de comércio que vão impactar as outras economias e vão sim, de fato, gerar aumento em preços, pressões cada vez maiores. A gente está falando de uma inflação que, querendo ou não, é mundial, em diferentes escalas, mas tem de fato afetado todo mundo. A gente está falando de uma aceleração desse processo, de uma deterioração de muitas economias que acabam sendo indiretamente e diretamente afetadas por esse conflito. E aí os chamados países em desenvolvimento, entre os quais nós, países emergentes, quer dizer, sofrem mais nesse momento? Ou são os países ricos? Quem sofre mais com as consequências que vão vir por aí? Olha, todo mundo, Leila, vai acabar sofrendo de uma forma ou de outra. É óbvio que quem mais comercializa com esses países deve ter aí um impacto, num primeiro momento, um pouco maior. Mas a gente não pode esquecer que os países em desenvolvimento, eles estavam demorando, assim, A gente olha para o Brasil, isso é muito evidente, uma demora um pouco maior de conseguir reestabelecer um padrão de crescimento econômico. Então, os países em desenvolvimento, eles podem não ser diretamente tão afetados quanto a gente está vendo aí, que provavelmente vai acontecer com a Europa, mas sem dúvida eles acabam sendo muito afetados porque eles vão encarar aumentos dos preços das commodities, eles vão encarar aumento do preço do petróleo, dos derivados de petróleo, o que encarece ainda mais a produção. Os custos de produção nesses países foi um custo crescente ao longo aí dos últimos 2 anos, então eles também encaram. De fato, é muito difícil nesse momento a gente saber qual que vai ser o impacto, de uma maneira muito quantitativa nos países emergentes, porque a gente não sabe quanto tempo esse conflito perdura, quanto tempo a Rússia aguenta essas sanções, porque sem dúvida a exclusão dos bancos russos dentro do SWIFT é mais uma tentativa de desidratar a Rússia, de tentar fazer com que ela não consiga muito tempo de uma maneira autônoma dentro desse conflito, que ela não consiga sobreviver grande tempo nele, mas a gente vai ter certamente impactos. Os emergentes vão sofrer não só com o aumento do preço das commodities, não só com o aumento do preço global, mas também porque a gente começa a somar a esses eventos problemas antigos que ainda muitas vezes não foram resolvidos. No caso do Brasil, por exemplo, a gente ainda convive com heranças difíceis da pandemia que vão precisar ser cada vez mais contornadas agora. No que os preços vão subir mundo afora, a política monetária normalmente faz elevar os juros, para segurar a inflação. E aí, quando você eleva juros lá fora, em países que têm uma economia mais estável, normalmente os capitais, os investidores, eles vão para esses países, compram títulos do governo desses países, investem em renda fixa nesses locais de economia mais sólida. Isso pode nos prejudicar de maneira significativa? Pode, porque o que acontece, como você bem mencionou, os investidores mundo afora, eles estão olhando oportunidades, eles estão procurando a melhor oportunidade. Nesse momento, o primeiro passo, e a primeira percepção que fica é que existe um conflito que aumenta um tanto as incertezas dentro do sistema financeiro internacional. Então, isso já faz com que os investidores que não estão só especulando, mas que estão procurando um local seguro, um local com rentabilidade, porém com segurança para o seu capital, eles acabam muitas vezes migrando para as economias mais sólidas. Então, esse movimento já é um movimento conhecido. Agora, nesse momento, o que acontece de fato é que a gente já passa por uma onda de inflação
que tem acendido alertas mundo afora de que as taxas de juros vão começar a subir, né? Então a gente já sabe, a gente já tem indícios de aumento de taxa de juros em economias centrais e muito importantes dentro do globo. Então, o que vai acontecer, o que já aconteceria naturalmente, é que o aumento dessas taxas de juros faria com que esse capital migrasse com mais força para esses países, né? Nessa comparação de que a gente quer menos risco e a gente quer mais retorno. Agora, com essa inflação que provavelmente se acentua, porque de fato o impacto nas commodities ele vai ser significante, e acho que o petróleo é a primeira que dá aí seu sinal, esse aumento dos preços ele vai pedir ainda mais políticas monetárias que tentem conter esse aumento da inflação, tentando evitar inclusive outros efeitos correlatos, como a piora das situações fiscais dos países, o aumento da taxa de desemprego e por aí vai. Então isso vai fazer com que a gente tenha ondas talvez mais acentuadas de aumento de juros, né, de políticas monetárias mais ativas, que vão fazer sim com que esse capital migre para fora. Não vai, é óbvio, todo o capital que a gente tem aqui dentro do Brasil e em outros tantos países emergentes, mas sem dúvida uma parte desse capital ela acaba migrando para essas outras economias. O que vai acontecer, e a gente já tem reparado isso aí desde os últimos dias, é que as taxas de câmbio, e a taxa de câmbio aqui em específico, começou a ter novamente pressões de alta, que faz a gente acreditar que então um outro efeito pelo qual a gente vai ter que passar é uma nova onda aí de aumento da taxa de câmbio, que deve então pressionar, infelizmente, ainda mais a inflação, agora pelo lado dos importados. Professora Juliana, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom fim de noite aí de sábado e bom domingo. Muito obrigada, Leila. Ótima noite para você e para todo mundo que está nos assistindo. Obrigada.